Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise jurisprudencial. E o tema de hoje é extinção da hipoteca no âmbito das arrematações judiciais. Vamos contextualizar o tema e depois verificaremos uma jurisprudência do STJ também sobre essa temática. Em muitas ocasiões, acontece do imóvel que está sendo submetido a leilão possuir muitas dívidas ou muitos ônus, gravames. E dentre esses gravames, é muito comum existir dívida hipotecária. A hipoteca, portanto, como uma garantia real, é registrada na matrícula do imóvel em função de um empréstimo que aquele executado proprietário do bem que está sendo submetido a leilão adquiriu, normalmente junto a uma instituição financeira. Portanto, muitos arrematantes e muitos advogados têm dúvida em relação à extinção dessa hipoteca quando acontece a arrematação. E é isso, então, que nós vamos verificar. A boa notícia é que essa situação é bastante tranquila, seja na legislação, seja no âmbito da jurisprudência. Vamos verificar, inicialmente, a previsão legal, os dispositivos que nós temos em relação à extinção da hipoteca. Vou compartilhar com vocês a tela. Temos, portanto, deixa eu aumentar, temos, portanto, na tela a previsão no Código Civil. Observem que o artigo 1499, inciso 6º, prevê expressamente a extinção da hipoteca. Portanto, o caput do artigo 1499 prevê a hipoteca extingue-se, inciso 6º, pela arrematação. O próprio legislador prevê a extinção da hipoteca quando acontece o leilão, quando acontece a arrematação. Cuidado, porque essa extinção necessariamente só pode ocorrer se houver a notificação prévia do credor hipotecário. E aqui é o detalhe que nós precisamos observar nos autos. Essa previsão vem disciplinada no artigo 1501, que diz: não extinguirá a hipoteca devidamente registrada a arrematação ou a adjudicação sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução. O requisito para extinção da hipoteca é a intimação prévia desse credor hipotecário. E essa intimação prévia acontece em dois momentos e nós temos previsão no Código de Processo Civil, que eu vou colocar também na tela para vocês. Então, aqui se encontra o Código de Processo Civil, artigo 799, ou seja, é o dispositivo que regulamenta logo após a penhora, determinando que certos personagens sejam intimados da penhora. Então, prevê o artigo 799 o seguinte: incumbe ainda ao exequente, inciso 1º, requerer a intimação do credor hipotecário. Há, portanto, uma previsão expressa no Código de Processo Civil de necessidade de intimação do credor hipotecário após a realização da penhora. E não apenas nesse momento, também no momento em que esse imóvel será submetido a leilão. E essa previsão vem no artigo 804, que também se encontra na tela,
que diz: alienação de bem gravado por penhor, hipoteca será ineficaz em relação ao credor hipotecário não intimado. Então, observem, aqui nós estamos diante da ineficácia. Se eventualmente acontecer uma arrematação e não tiver sido realizada a intimação do credor hipotecário, essa arrematação não produzirá efeitos para esse credor hipotecário. Observem que a solução que seria muito simples, qual solução? A extinção da hipoteca passa a ser um complicador para o arrematante em função da ausência de intimação. Então, é importante nós identificarmos, em primeiro lugar, se há a existência de hipoteca naquele imóvel que está sendo submetido a leilão. Em caso positivo, se houve a intimação desse credor hipotecário após a penhora e também antes do leilão, na forma dos artigos 799 e 804. Se existir a prova de intimação desse credor hipotecário, a hipoteca será extinta e o arrematante não terá problema algum. Agora, então, eu coloco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na tela para vocês. Aqui se encontra agravo em recurso especial 1.038.5156 de Santa Catarina. Vou adiantar no ponto que nós queremos analisar, que é o destacado em amarelo. Observem o que diz essa parte destacada em amarelo. Conforme apontado na decisão agravada, o Tribunal Estadual concluiu pela extinção da hipoteca em razão da inércia no exercício de preferência do credor hipotecário quando intimado da realização da asta pública, consignando expressamente que a única exceção à extinção da hipoteca pela arrematação se dá na hipótese de ausência de notificação do credor hipotecário, o que não ocorreu no caso, uma vez que a recorrente nem sequer se insurgiu contra a ocorrência ou não da notificação. Então, observem, é o próprio STJ consignando que a única hipótese de não extinção da hipoteca, no caso de arrematação, é quando não há a intimação do credor hipotecário. E por que o STJ entende dessa forma? Porque é a previsão que nós temos no artigo 1501 do Código Civil, que acabamos de verificar. Avançando um pouquinho mais nessa jurisprudência, nós podemos, então, verificar justamente a previsão expressa do artigo 1501. Observem a parte destacada desse acórdão que é mencionado pelo STJ, agora na tela, na parte superior, que diz: a única exceção a tal regra é aquela trazida pelo artigo 1501 do mesmo diploma, na única hipótese em que o credor hipotecário não tenha sido notificado. E como se depreende destas razões, a sua notificação não foi desconstituída. Portanto, meus amigos, apenas no caso de ausência de intimação do credor hipotecário é que não haverá a extinção da hipoteca. E quando nós não temos a extinção da hipoteca, é caso de ineficácia dessa arrematação, dessa hipoteca, melhor dizendo. Portanto, se nós estamos diante do caso de ineficácia, significa dizer que aquela arrematação não produzirá efeitos contra o credor hipotecário. Logo, o credor hipotecário pode se valer de medidas executivas para receber o seu crédito. Mais uma vez,
importante reiterar, é um detalhe, e o detalhe é a notificação do credor hipotecário. Pouco importa se o crédito do credor hipotecário for de 50 milhões de reais e a arrematação de 100 mil reais. Será extinta a hipoteca se houver a intimação. Avançando mais um pouquinho no acórdão, eu destaco também essa parte amarela, que diz: ainda que assim não fosse, a orientação do tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta corte, que se firmou no sentido de que a arrematação, forma de aquisição originária, extingue a hipoteca desde que tenha havido a intimação do credor hipotecário para que tenha ciência da venda judicial do bem e possa exercer o seu direito de preferência frente aos demais credores. O objetivo, portanto, dessa cientificação do credor hipotecário é justamente permitir que esse credor hipotecário possa exercer o seu direito de preferência. E por que isso acontece? Porque a hipoteca é uma garantia real. Ela se encontra gravada, se encontra registrada na matrícula do imóvel, portanto, é um ato que foi publicizado e, consequentemente, precisa, nesse caso, o credor hipotecário ser intimado para exercer o seu direito de preferência. A partir daí, a decisão menciona outros julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça, o item 4, que está destacado na tela para vocês, que diz: realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência, artigos 619, 698 do Código de Processo Civil, esses dispositivos são do Código de Processo Civil de 73, mas não sofreram alteração, a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a subrogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame. É porque está pequenininho, então eu tenho uma certa dificuldade de leitura, acho que eu tenho que aumentar o meu grau. Deixa eu ver se existe mais alguma questão aqui relevante nesse acórdão. Outras decisões na mesma linha do próprio Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, diz o seguinte a decisão: nesse contexto, realizada, portanto, a intimação do credor hipotecário, que se manteve inerte na ocasião, é inafastável a extinção da hipoteca pela arrematação, validamente realizada, conforme regra expressa nos artigos 1499, inciso 6º, e 1501 do Código Civil, artigos que nós analisamos há pouco tempo. Portanto, meus amigos, em termos de hipoteca, era isso que eu queria trazer para vocês. Podem ficar absolutamente tranquilos com relação à extinção da hipoteca no âmbito das arrematações, devendo apenas ser observado se houve, de fato, a intimação do credor hipotecário. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos. Obrigado pela presença.